Entrevista. Meus amigos, recentemente nós estamos ouvindo, com frequência, notícias sobre planos de saúde cancelados pelas operadoras de forma unilateral e sem justificativa. A operadora fala para você, olha, não quero você mais como cliente. E hoje nós vamos conversar com a advogada especialista em saúde suplementar, Aline Vasconcelos, exatamente para entender quando e se um plano de saúde pode realmente ser cancelado sem justificativa pela operadora. Deixa eu dar o meu boa tarde especial. Doutora, boa tarde. William Travassos falando, a senhora me ouve bem? Boa tarde, William. Ouço sim. Tudo jóia com você? Bem, doutora, nós temos alguns tipos de plano, Planos de saúde individual ou familiar, plano de saúde coletivos, coletivo por adesão, coletivo empresarial. Aí eu pergunto à senhora, é verdade que algumas operadoras estão cancelando esses planos de saúde? É verdade, infelizmente. Na verdade, esses cancelamentos, eles já ocorriam naturalmente. Acontece que o que a gente tem observado, que tem acontecido, é o cancelamento em massa, e não de toda a carteira, o que é mais trágico ainda, mas em especial daquela carteira que causa mais prejuízo para a operadora. E quais são essas categorias? Categoria de idosos, categoria de pessoas com deficiência, transtornos. Então, são pessoas em tratamento que exigem um cuidado maior do plano de saúde e acabam gastando mais aquela assistência à saúde que foi contratada. E o que tem acontecido? Os planos de saúde, em especial os coletivos, buscando, na verdade, um lucro cada vez maior, têm cancelado esses planos de saúde dessas pessoas, causando aí uma série de abusividades e deixando essas pessoas desesperadas, à mercê de outras operadoras, de carência, valores altos, enfim, é uma situação realmente muito alarmante. Agora, doutora, que tipo de plano de saúde? Existe alguma cláusula contratual, que possa defender a pessoa? Que tipo de plano que está sendo cancelado? São todos os planos, o plano individual ou familiar, ou são esses planos coletivos? Então, essa é exatamente a questão que exige um pouquinho mais de atenção. Os planos individuais e familiares, eles não podem ser cancelados, só que 20% da população apenas que tem esse tipo de plano de saúde. A maioria tem plano coletivo, e a esses planos coletivos, eles podem sim ser cancelados a qualquer momento, quando há interesse tanto da operadora de saúde quanto da pessoa contratada. Então, não haveria ali um impedimento para esse cancelamento. Acontece que a gente tem que ter em mente que não o cancelamento, ele tem que obedecer a alguns requisitos e a alguns condicionantes. Então, se a pessoa tem um plano de saúde coletivo por adesão, coletivo empresarial, ela tem que ficar atenta que possivelmente, em um dado momento, esse plano pode vir a ser cancelado de acordo com as normas da ANS. Inclusive, vale ressaltar que o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, já está a postos e batendo assim fortemente na questão da regulamentação desses planos coletivos. Porque uma vez que não há uma fiscalização muito rígida da ANS, acaba que fica o consumidor ali à mercê dessas operadoras e acabam sendo prejudicados. Agora, doutora, nós temos agora, eu acabei de falar hoje no início do jornal, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou hoje um reajuste máximo de 6,91% no preço dos planos de saúde individual e familiar. Nós observamos que dentro dessas regras do contrato, você quando muda de determinada faixa etária, você tem um aumento. Como lidar com essas questões do aumento do plano de saúde, que às vezes chega no momento que você não tem como marcar? O que fazer? Então, é muito importante a gente falar também dessa questão do reajuste, porque esse reajuste que foi divulgado hoje pela ANS, ele só se aplica para planos individuais. E como eu disse, apenas 20% da população tem esse plano de saúde individual. A maioria que tem plano coletivo vai sofrer um reajuste, a expectativa que o mercado tem é de 25%. Veja bem a discrepância, de 6% para planos individuais, para 20% para planos coletivos. Nesses casos, infelizmente, a única via para a gente contestar esses reajustes é a via judicial. Não adianta a gente abrir reclamação na ANS, não adianta abrir reclamação no PROCON, porque isso, na verdade, é permitido por lei. Acontece que nem tudo que é permitido não deixa de ser abusivo. O judiciário entende que esses reajustes, em alguns casos,
são abusivos. Eu estou falando aqui dos planos coletivos, tá? Os planos individuais, aquele reajuste de 6%, não tem o porquê nem como ser contestado, porque ele está previsto ali na ANS, ele passa por um estudo atuarial. Acontece que nos planos coletivos, dificilmente isso tudo vem acontecer, infringindo não só a lei, mas o direito do consumidor a uma informação clara, adequada. Sim. Agora, doutora, eu estou no meio de um tratamento de saúde e o plano resolve cancelar este plano de saúde. O que eu tenho que fazer? Isso jamais pode acontecer. E aqui é relevante a gente falar que tratamento médico não significa só internação hospitalar. Significa aquela necessidade do paciente de ter um atendimento continuado. Então, por exemplo, é aquela pessoa que tem uma doença e precisa ir recorrente para o médico, faz uso de alguma medicação. A essas pessoas, o plano de saúde não pode ser cancelado sob hipótese alguma. Se, por acaso, esse consumidor recebeu uma cartinha de cancelamento, o que ele tem que fazer? A primeira alternativa é ele buscar a portabilidade, que é a troca para um plano de saúde que seja igual ao que ele tem, com o mesmo valor, com a mesma cobertura. Essa troca, essa portabilidade que é feita, faz com que toda a carência que ele já cumpriu naquele plano antigo é levada para o plano novo. Como que se dá essa portabilidade? É pelo site da ANS, você tenta fazer a portabilidade, vai lá ser estipulado qual plano que é igual ao seu. Esse plano de destino, ele tem que te aceitar, tem todas as regrinhas no site da ANS. Então, o plano foi cancelado, tenta a portabilidade. Em último caso, em não sendo esse o resultado da portabilidade ter sido exitosa, você fala com o seu plano de saúde, olha, eu não posso ter o plano cancelado porque eu estou em tratamento. Diante de toda essa temática vindo à tona, alguns planos estão sensíveis a isso e não têm cancelado os planos de pessoas comprovadamente em tratamento, mas isso está sendo bem raro. Então, tentou a portabilidade e não deu certo. Tentou com a operadora, não deu certo mantendo o plano. A única via realmente é a judicial, porque o judiciário tem sido bem empático com relação a isso e mantido por meio de uma liminar judicial aquele beneficiário no plano de saúde até a alta médica. Agora, doutora, eu passei a vida inteira pagando um plano de saúde. Mais de 10 anos, 15 anos, sempre fiz exames normais, corriqueiros. Pois bem, veio aí a pandemia, muita gente ficou sem grana e precisou aí, ou teve problemas para pagar o plano de saúde. Como é que funciona esse problema da inadimplência? Eu posso atrasar, porque geralmente quando você atrasa um mês, o plano já diz que você não pode ser atendido. Isso é fato, doutora? Isso, na verdade, jamais pode acontecer. Então, voltamos aqui para a diferença do plano individual para o plano coletivo. Via de regra, os planos eles têm ali uma margem de inadimplência. Então, o plano não pode ficar contagem de forma sucessiva mais de 12 meses, 60 dias inadimplente. Então, eu atrasei 10 dias em abril, 10 dias em maio, 10 dias em... assim vai somando. Então, 60 dias de inadimplência, o plano de saúde pode vir a ser cancelado desde que haja uma notificação com 50 dias de antecedência. Então, eu estou inadimplente ali de forma recorrente, eu tenho que ser notificado 50 dias antes desse cancelamento. Vale lembrar também que a ANS vai mudar essas regrinhas. Para quem não sabe, a ANS é a agência que regula o setor. Então, a partir de setembro, a gente vai ter uma nova norma que vai passar a viger, que fala dessa questão da inadimplência. Mas hoje, via de regra, não pode o beneficiário ter ali o tratamento cessado, o atendimento ser obstado em razão de inadimplência. Bom, nós queríamos agradecer a advogada especialista em saúde suplementar, doutora Aline Vasconcelos. Doutora, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Quero registrar aqui que eu acompanhei um depoimento seu, acredito eu que numa coluna sua no site Migalhas, que é um site voltado para a área jurídica, né? Considero o Migalhas o maior e o mais importante veículo jurídico do Brasil, e eu queria registrar isso dizendo de onde que partiu essa informação, né, a respeito do seu nome, e foi muito bom para a gente. A senhora trouxe vários esclarecimentos e acaba ajudando a gente que tem tantas dúvidas para lidar com esse dia a dia e esse enfrentamento dessas dificuldades. Muito obrigado pela gentileza, uma ótima tarde para a senhora. Eu que agradeço e me coloco à disposição para todos os consumidores.